A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar falando nesse vídeo sobre as emoções e sobre o ataque maligno sobre as emoções, através das ações dos Exus mirins. Nós vamos começar o texto bíblico, Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. No aconselhamento pastoral, lidamos com diversos casos de doenças emocionais. São problemas emocionais que impedem um verdadeiro relacionamento do ser humano com Deus, além de originar problemas conjugais e familiares sérios, trazendo divórcios, depressão e raízes de amargura, conforme diz o texto bíblico que nós lemos, que a pessoa se priva da graça de Deus, surge, brota amargura, e isso contamina muitas pessoas, trazendo muita briga, divisão e confusão. Traumas ocorridos na infância, como abuso sexual e violência, formam um indivíduo emocionalmente instável, com variações de humor constante. Temos falado sobre feridas emocionais, ou ferida do coração, ou ferida da alma, e que essas feridas emocionais, elas surgem em decorrência de um trauma emocional. E um trauma é uma experiência de sofrimento emocional. Algo que aconteceu, que quando a pessoa se lembra, causa dor, mágoa, culpa, revolta, ódio ou desejo de vingança. Então, é como um gatilho relacionado às lembranças e os sentimentos e as emoções. Eles ficam sendo revividos, rememorados toda vez que tem a lembrança. Quando a pessoa não está ainda curado, sarado do trauma ou da ferida emocional. Então, esses traumas ocorridos na infância, como abuso, como violência, ele vai formar no indivíduo ele fica desestabilizado emocionalmente, com variações de humor constante. Quem foi vítima de violência e maus tratos apresentará como sintomas impaciência, autocomiseração, tristeza, depressão e um vazio emocional insuprível. E a pessoa não consegue se sentir amado. Mas acontece também que há ação maligna, sim, espíritos malignos que oprimem as pessoas, oprimem as crianças, porque pessoas que passaram por sofrimento na infância devido a ataques malignos, como assim? Em forma de pesadelos, onde as crianças viviam apavoradas, assustadas, viam espírito, viam vultos, ouviam vozes, andavam com medo constante, e isso traumatizou, feriu a pessoa emocionalmente. Geralmente foram pessoas que foram criados em famílias que praticavam a idolatria, famílias que estavam debaixo de maldições, onde havia muita perversão sexual praticada pelos pais, muita violência, muito abuso. Então, dentro dessa casa, dessa família, havia uma opressão espiritual, ou melhor dizendo, presença de espíritos malignos, e as crianças sofriam por essa presença na casa, por essa presença na família, certo? Os demônios, eles são revelados pela própria Bíblia, a existência de espíritos malignos, porque os demônios são anjos caídos, como diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e fala assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A queda de Satanás do céu é descrita também no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 12 e 15, e também no livro de Ezequiel, versículo 28, versículos 12 a 15, que fala que Lúcifer era o querubim ungido, e aí ele se exaltou e ele foi lançado à terra. Então a Bíblia descreve a existência de Satanás e seus demônios. E quando caiu, Satanás levou alguns dos seus anjos com ele, 1/3 do céu, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Na carta de Judas também, capítulo 1, versículo 6, fala dos anjos que pecaram. Então, biblicamente, os demônios são anjos caídos que, juntamente com Satanás, decidiram se rebelar contra Deus. Na batalha espiritual,
existe uma linha de entidades malignas denominadas Exumirins e Erês. Nos rituais, quando esses hereis se manifestam, eles costumam se comportar como crianças que desconhecem o padrão de comportamento vigente, fazem perguntas inapropriadas, pedem doces e balas e se expressam como dificuldade típica de uma criança que ainda está aprendendo a falar. Esses demônios são conhecidos como demônios de crianças, por se apresentarem como comportamento e uma personalidade infantilizada. Daí, a ação desses demônios no adulto gera uma alteração comportamental de caráter, de humor e emocional. Isso ocorre desde o momento ou do trauma, ou desde o momento que o espírito maligno conseguiu entrar na pessoa em decorrência das feridas emocionais. Esse demônio ele fica atuando na mente, introduzindo sentimentos e emoções que provocam desequilíbrio emocional, oscilações constantes de temperamento e humor. Esses são os sintomas das pessoas que estão sendo opressas por esses espíritos malignos. Eles tornam o indivíduo irritado, isolado, desanimado e com a limitação de raciocínio. Esses demônios introduzem também pensamentos de vingança, de ódio, complexo de inferioridade. O adulto ele se torna uma pessoa de difícil relacionamento, desperta também desejo constante de vingança. Também é chamado de demônio de confusão no lar. Quando o lar entra em confusão por um assunto mínimo, por uma pequena coisa, ele entra alterando toda a estrutura emocional do lar. A pessoa que está sendo opressa por essa entidade, ela não consegue reconhecer o amor que lhe é dado. E eles atuam assim, causando rebelião e porfia. E aí as pessoas, para destruir relacionamento, como também ele atua trazendo tristeza e amargura para ferir o indivíduo. Então, ao mesmo tempo que a pessoa ela é rebelde, ela é agressiva, dificultando os relacionamentos, ela é triste, amargurada e depressiva. Devido à ação maligna, a idade emocional é estagnada, a pessoa fica infantilizada. É como se fosse assim, uma pessoa com comportamento de criança, uma pessoa que não pode ser contrariada, que explode nas suas emoções. No casamento, o cônjuge tem que lidar com os rompantes de ira e insatisfação. E essa pessoa que está sendo opressa por esses espíritos, por esses hereis, na fé, quando eles estão seguindo a fé cristã e não tem ainda a libertação, há uma instabilidade pela ausência da saúde emocional. Porque para ter uma espiritualidade sadia, só tem que ser emocionalmente também equilibrado. Então, os sentimentos de amargura provocam uma luta interna constante entre alegria e insatisfação. Traz na pessoa uma convicção de que ela não é feliz, de que ela não é amada, que Deus não gosta dela. E a libertação? Como é o processo de libertação para uma pessoa que foi ferida emocionalmente, tem traumas emocionais e ainda sofre a opressão desses espíritos malignos que se aproveitam dessa situação do trauma? O primeiro passo da libertação, como o Senhor Jesus Cristo ensinou no Evangelho de Marcos, que aqueles que creem nele, no nome de Jesus, iriam expulsar os espíritos malignos. Então o primeiro passo é expulsar os espíritos malignos no nome de Jesus e eles têm que sair. Mas além de expulsar, tem que ter a destruição da casa. A casa é a estrutura emocional que foi formada na pessoa, que abriga ali o espírito maligno. Porque se expulsar o espírito maligno e a pessoa continuar com as mesmas emoções, com os mesmos traumas, desequilibrado, o espírito maligno volta em qualquer outra briga, em qualquer outra situação. Então podemos ver aqui 3 passos nesse processo de destruir a casa. Primeiro é detectar a ação e a origem. A pessoa precisa reconhecer sentimentos, emoções, temperamentos, comportamentos que são incondizentes com a palavra de Deus. Como também detectar suas origens, que podem vir dos traumas do passado ou das raízes da amargura. Então a pessoa precisa reconhecer
que o sentimento, a emoção, o comportamento não está no padrão bíblico. Nosso padrão, a nossa referência é a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. O segundo passo vai ser a interrupção, interromper. Como diz Provérbio 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, depois que a pessoa reconhecer e identificar, o processo de confessar diante de Deus e diante dos homens que estão ministrando com a unção sacerdotal e deixar, se esforçar, lutar para deixar. Além de detectar, de interromper a necessidade do aprender um novo, restabelecer, construir uma casa nova, com novos padrões de comportamento, de emoções, sempre como referência à Bíblia. Através dos princípios bíblicos, aprendemos os padrões de comportamento a serem estabelecidos em meio mesmo a essa sociedade pecaminosa. Isso faz com que a formatação mental, que foi deturpada por meio dos traumas, seja remoldada em conformidade com a pessoa de Jesus Cristo, estabelecer novos padrões emocionais. Então, além de expulsar o espírito maligno, tem a necessidade também de tratar dos traumas, de a pessoa buscar a cura para restabelecer um novo padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento e de emoções. Que Deus em Cristo nos abençoe e no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre sentimentos e emoções, vamos estar falando sobre a rejeição. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.